Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nas escrituras de Atos dos Apóstolos e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 23. Então, nós estamos vendo ali a prisão do apóstolo Paulo em Jerusalém, e aí prossegue aí os capítulos 22, 23, 24, são as defesas do apóstolo Paulo, as conspirações dos judeus para tentar matá-lo. E aqui nesse capítulo 23, Paulo está ali perante o sinédrio e começa a falar com eles e se levanta um grande alvoroço no momento em que o apóstolo Paulo vai falar que não entende por que ele está sendo julgado simplesmente por causa da esperança dele na ressurreição dos mortos. Quando ele fala isso, estavam ali fariseus e saduceus, e os saduceus diziam que não existia ressurreição de mortos, que não existem nem anjos, nem espíritos, e os fariseus acreditavam, admitiam todas essas coisas. Então, quando o apóstolo Paulo fala isso, eles se alvoroçam e começam uma discussão entre os fariseus e os saduceus. E ao perceber aquele grande alvoroço ali, a discussão estava tão violenta que o comandante romano teve até medo que Paulo fosse despedaçado ali por eles e ordenou que as tropas tirassem o apóstolo Paulo ali do meio e levassem ele de novo para a fortaleza do palácio onde ele estava detido. E aí o apóstolo Paulo fica ali e no versículo 11, que é onde eu quero compartilhar o devocional com os irmãos hoje, está escrito assim: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. Ou seja, Paulo, ele estava vendo ali toda a tentativa dos judeus contra a vida dele, e aí, com certeza, ele fica temeroso, fica com medo. Nós já vimos isso, né? O medo batendo a porta ali do coração do apóstolo Paulo. E aí vem o Senhor, se pôs ao lado dele e disse: coragem. Ou seja, não precisa ficar com medo, não ache que tua vida vai terminar agora. Porque é mais ou menos essa mensagem que o Senhor quis transmitir para ele. Você não vai morrer. Por quê? Porque assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, você deverá testemunhar também em Roma. Faz parte da minha vontade para você que você chegue até Roma e faça o mesmo testemunho, dê o mesmo testemunho a meu respeito, a respeito do Evangelho. Amados, quantas e quantas vezes nós nos vemos em situações que achamos que é o fim, né? Achamos que não tem mais jeito. E aqui eu não vou falar simplesmente achamos que é o fim e que vamos morrer, mas em áreas da nossa vida. Vamos colocar aqui, vamos trazer essa realidade para nós. Quantas e quantas vezes nós achamos que em alguma área da nossa vida é o fim, não tem mais jeito para aquilo, não tem mais jeito para nossa família, não tem mais jeito para aquela pessoa que a gente ama se converter, não tem mais jeito para as nossas finanças, não tem mais jeito para a nossa vida ministerial, não tem mais jeito para vencer as fragilidades, as debilidades, e nós achamos e ficamos ali achando que naquele momento, pronto, a morte vai chegar aqui para mim nessa área e acabou. Não tem mais jeito para mim. E aí a mensagem de Deus para nós é a mesma que ele trouxe ali naquele momento para o apóstolo Paulo. Coragem. Assim como você tem testemunhado a meu respeito, o meu desejo é que você testemunhe também lá em Roma. E para nós podemos trazer essa mensagem. Quantas e quantas vezes nós achamos que alguma área da nossa vida morreu, está morta, não tem mais nada que possa ser feito a respeito daquilo, e o Senhor está dizendo: ei, assim como eu tenho usado você, assim como eu tenho restaurado você em tantas e tantas áreas, nessa área eu vou fazer o mesmo. Não tenha medo, coragem, avante, eu tenho algo para você. Amados, o meu encorajamento
para você hoje é que aquilo que está no seu coração, talvez um sonho, talvez uma visão que Deus te deu e as coisas ficaram tão difíceis e você acha assim, não tem mais jeito para isso. Seja na sua vida ministerial, na sua vida familiar, na sua vida emocional, profissional, financeira, eu não sei, talvez você esteja sofrendo por algo que você olha e diz assim, não tem mais jeito, acabou, isso aqui morreu, era um sonho, mas está enterrado. Eu quero liberar uma palavra de encorajamento para você, coragem. Assim como você já venceu tantas outras coisas, o Senhor quer te dar capacidade e força para vencer mais essa situação contrária que você está enfrentando, que você está passando. Amados, nós temos vivido tempos difíceis, nós temos vivido tempos o final dos tempos. A palavra nos garante que nos dias finais, antes da volta de Cristo Jesus, os homens ficariam cada vez mais egoístas, cada vez mais maldosos, ímpios, amantes de si mesmos. Então nós temos vivido tempos difíceis, temos vivido ambientes difíceis, seja no nosso trabalho, muitas vezes na nossa casa, muitas vezes com pessoas que amamos, mas a mensagem de Deus para nós hoje é coragem. Assim como eu já te fortaleci até aqui, eu quero te fortalecer e vou completar a boa obra que eu comecei em você. Filipenses 1:6. Agora eu não lembro se é 1 ou é 2:6, mas depois a gente confere ali na nossa Bíblia. Amados, assim como o Senhor foi fiel e começou a boa obra em nós, Ele há de completar essa obra que Ele começou em nós. Coragem! Quantas e quantas vezes nós ouvimos mensagens, palavras contra a nossa vida, contra os nossos sonhos, dizendo que é impossível, dizendo que não vai acontecer, mas a mensagem de Deus para nós é coragem, porque eu sou fiel para completar a boa obra que eu comecei em vocês. É Filipenses 1:6. O apóstolo Paulo disse: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amados, aquilo que o Senhor começou em nós, Ele concluirá. Assim como o que Ele havia começado na vida do apóstolo Paulo e havia estabelecido para o ministério do apóstolo Paulo. Você não vai morrer aqui, Paulo, porque eu quero que você testemunhe a meu respeito, assim como você testemunhou aqui em Jerusalém, eu quero que você testemunhe lá em Roma. Eu não sei o que o Espírito Santo está ministrando aí no seu coração, mas eu sei o que ele está ministrando aqui no meu agora. Não morreu, esse sonho não morreu, Catiane. Isso aqui foi a minha vontade que eu coloquei aí no seu coração e vai acontecer, porque a boa obra que eu comecei na sua vida, eu vou completá-la. Amados, coragem. Se a circunstância ao seu redor está difícil, se a situação que você está imerso, você olha e pensa assim, meu Deus, não existe saída para isso daqui. Eu quero dizer para você que em Cristo Jesus existe saída sim. O Senhor é aquele que abre portas onde nós não enxergamos. Ele é aquele que abre portas. Assim como ele fecha portas, muitas vezes que são necessárias, são ciclos que são necessários encerrar em nossa vida para que a gente possa entrar no novo de Deus. O Senhor mesmo vem e fecha portas que ninguém pode abrir. E ele abre as portas que ninguém pode fechar. Então, coragem, não desanime. Não fique apavorado diante da circunstância contrária que você tem vivido, porque o Senhor, aquele que começou a boa obra em você, Ele é fiel para completá-la. A mensagem de hoje, o Senhor está me impulsionando aqui para encorajar você. Coragem, não tenha medo. Pare de deixar o desânimo, a depressão, a tristeza tomar conta do seu coração. Comece a louvar a Deus, a engrandecer a Deus, porque você pertence a Cristo Jesus. Você foi comprado com um alto preço. Você pertence a Jesus Cristo. Você foi transportado do império das trevas para o reino de Cristo Jesus. E nesse reino,
O que Deus tem para você é algo bom, porque os planos de Deus para nós são bons planos. Planos de nos dar um futuro, de nos dar esperança, são planos de paz. Nós precisamos nos apropriar dessas verdades, amados. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Não pela nossa própria capacidade, mas pela capacidade daquele que nos amou primeiro. Pelo poder daquele que nos amou primeiro, Jesus Cristo. Por causa do Senhor, do amor de Deus derramado sobre nós, nós podemos avançar, independente das circunstâncias. Então a palavra de Deus para mim e para você hoje é coragem. Assim como você já foi testemunho da graça, do amor, do favor, da misericórdia de Deus em tantas outras vezes, traz à tua memória aí outros momentos da sua vida que você achou que não tinha saída e o Senhor veio com a saída. Você achou que não tinha mais jeito e o Senhor derramou graça e misericórdia e favor sobre a tua vida e teve jeito sim, e aquela situação foi resolvida. Assim como já aconteceu antes, vai acontecer de novo, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. O que Ele garante na sua palavra, Ele cumpre. E uma das coisas que é uma promessa para nós, que é uma verdade para nós e nós precisamos nos apropriar dela, é que os planos de Deus para nós são bons planos. A vontade de Deus para nós é boa, é perfeita, é agradável. Uma verdade que precisamos nos apropriar é essa, amados. Muitas vezes nós achamos, não, é só Deus deve ter filhos preferidos, aquele lá é porque ele se rende mais, ele, sei lá, ele deve fazer alguma coisa que agrada mais a Deus. Não, amados, Deus não age assim. Deus não faz acepção de pessoas. Ele nos ama incondicionalmente. É nós que precisamos receber esse amor. Então não acredite nas mentiras do diabo por causa das circunstâncias. Se a situação que você está vivendo parece impossível, difícil, completamente absurda, que você olha e diz assim, não tem saída, isso aqui já morreu, acabou. Deus é o Deus do impossível, Deus é aquele que vem e restaura e faz tudo novo. Amados, eu encorajo você a receber essa verdade. A vontade de Deus para você, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Os planos de Deus para você são bons planos. Não creia nos enganos e na mentira de Satanás dizendo que para você não tem coisa boa. É só para o irmão do lado. Não, é para você também. Você também foi comprado com alto preço. Você também pertence a Cristo. Você só precisa se render e receber pela fé tudo aquilo que o Senhor tem para você e confiar. Confiar que mesmo em meio às circunstâncias contrárias, o Senhor está te conduzindo. A palavra nos garante, amados, que o Senhor conduz a sua igreja em triunfo. Muitas vezes nós achamos que triunfo é as circunstâncias estarem sempre lindas e favoráveis. Não é isso. A igreja, os filhos de Deus, o corpo de Cristo ser conduzido em triunfo. Não importa as circunstâncias. A situação de Paulo que era difícil. Ele estava preso, estava sendo perseguido. Quando nós continuamos a leitura ali no versículo 12 em diante, uma conspiração dos judeus para matar Paulo. Pedro não, para matar Paulo. A situação dele aqui estava difícil. Mas ele estava sendo fortalecido com as verdades de Deus. Então, ser conduzido em triunfo é ser conduzido em confiança, em fortalecimento, independente das circunstâncias, amados. E o Senhor nos conduz assim. Ele vai nos fortalecendo, Ele vai nos encorajando, Ele vai moldando-nos, Ele vai ministrando os nossos corações e dizendo, coragem, filha, coragem, filho, eu estou com você. Como está escrito em Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amados, nós precisamos receber pela fé essas verdades da palavra de Deus para nós. O Senhor, eu sempre falo, o Senhor está do nosso lado, o Senhor é por nós. Muitas vezes nós achamos que Deus está contra nós. Não, amados, Deus é por nós. É nós que precisamos receber e nos posicionar corretamente.
Claro que muitas vezes nós não colaboramos, né? Porque nós somos o quê? Cooperadores de Cristo. Já imaginou se nessa hora que o Senhor veio, se colocou ao lado ali de Paulo e disse: ei, Paulo, coragem! Quantas e quantas vezes o Senhor está falando conosco? Talvez Deus esteja falando com alguém aqui através desse devocional, desse áudio. E Deus está dizendo para você: ei, filho, coragem! Para de ficar com medo, para de ficar desanimado. Coragem, eu estou com você. E aí, ao invés de nós recebermos essa verdade, nos posicionarmos, o Senhor está comigo, eu não vou temer, eu vou avançar para a glória de Deus, a minha vida é para a glória de Deus, aí nós não acreditamos e continuamos acreditando nas mentiras do inferno, nos enganos do diabo e ficamos ali prostrados, tristes, abatidos. Não, para mim não tem nada de bom, não. Ei, se posiciona em fé na suficiência de Cristo Jesus. Se posiciona em confiança. Se a palavra diz que Deus é por você, então Ele é por você. Se a palavra diz que você pertence a Cristo e o maligno não pode te tocar, então você pertence a Cristo e o maligno não pode te tocar. Nós precisamos, amados, viver e receber essas verdades de Deus. Porque a palavra de Deus nos encoraja a todo momento a prosseguirmos em fé, apesar das circunstâncias difíceis, apesar das mortes que nós vemos ao nosso redor. Quando eu falo mortes, não é simplesmente a morte física. Claro que existem pessoas que estão passando por essa situação de luto, morte na sua família, e é difícil, mas aqui eu estou falando sobre a morte em áreas da nossa vida, em situações da nossa vida que nós achamos que não tem mais solução, mas para Deus sempre tem a solução, porque Ele é aquele que abre portas que ninguém pode fechar. Então, se você está enfrentando uma situação difícil, a palavra do Senhor para você hoje é coragem, porque assim como eu solucionei tantas coisas na sua vida, eu vou solucionar. Basta você se posicionar em fé e em confiança na suficiência de Cristo Jesus e nas verdades da palavra de Deus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu encorajamento. Pai, obrigada porque o Senhor injeta ânimo novo em nós. Muito obrigada por isso, obrigada porque a tua palavra nos vivifica, obrigada porque o teu Espírito nos vivifica. Ah, Senhor, eu oro pela vida dos meus irmãos, para que eles sejam cheios do fortalecimento que vem do Senhor, que eles sejam fortalecidos com a força do Senhor, que eles recebam um ânimo novo. Aqueles que têm enfrentado situações de morte em sua vida, eles têm olhado situações tão difíceis que eles pensam não tem mais jeito. Ah, Pai, que eles recebam um ânimo hoje e eles creiam, eles confiem que o Senhor é poderoso para restaurar, para restituir, para abrir portas. O Senhor faz muito além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Que os meus irmãos depositem a sua confiança completamente no Senhor Jesus Cristo e possam viver tudo isso, Pai, e possam viver além das circunstâncias, possam viver o sobrenatural, que eles possam desfrutar da paz, da tranquilidade que vem do Senhor, da segurança que vem do Senhor, segurança que não está atrelada às circunstâncias desse mundo aqui, às situações desse mundo aqui, segurança que está atrelada a Cristo Jesus, nossa rocha. Ah, Pai, que os meus irmãos vivam assim, sejam fortalecidos hoje, reanimados hoje, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.